Tá começando mais um A Hora das Maravilhas comigo, Carla Ferdinanda. E comigo, Dani Nutri. Que alegria estar com você aqui Finalmente, junto comigo, se recuperando, né, de uma cirurgia. E tá bem, Dani? Devagar, mas vamos em frente, né? Vamos em frente. Deus no comando. Deus no controle de tudo. Nossa, que energia boa agora. Dani Nutri. Ai, meu Deus, minha amiga. Saudade. Né? Saudade. Sempre. Eu tava ali, saudade. Vamos começar o programa? Vamos, gente. E quem é que tá hoje aqui? Conta pra gente. Hoje estamos com duas pessoas muito especiais que vão nos ajudar a fazer esse programa hoje, que é sobre ansiedade masculina. Depois daquele último programa, né, de massacrar os homens. Pois é, agora a gente... Não, a gente está aqui para ajudar Sempre. A todos. Vamos explicar que a gente só quer informar vocês, ajudar vocês e lembrar que a gente precisa muito dos homens na nossa vida. Eles são parte nossa. E por isso a gente está voltando esse programa especificamente para eles, para mostrar que eles também têm sensibilidade, que eles têm também os seus medos, os seus anseios. E é isso que a gente vai ter aqui hoje. Homens de personalidade, homens que ajudam, homens de duas posições. Um que é o ouvinte, que é o psicólogo, Emerson. Vem pra cá, Emerson. Já senta lá. E o nosso advogado e mentor e muitas outras coisas que a gente vai acabar falando aqui para vocês, que é o Moisés Souza, nosso amigo querido. A gente que agradece. Vamos lá? Homens empoderados, né? Muito, muito empoderados, como nós. Que empoderam mulheres também, não é verdade? Sim. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar. Vamos lá, vamos começar primeiro pelo assunto em si, ansiedade masculina. É importante a gente dizer aqui que a gente vai abordar um assunto não entrando em detalhes específicos ou científicos, né? Porque até mesmo, por exemplo, eu sou uma nutricionista, não tenho o gabarito para isso, mas eu quero mostrar esse outro lado, porque eu sou uma mãe, eu tenho filhos, eu tenho irmãos, né? Tive o pai, que infelizmente faleceu, mas enfim. É importante a gente abordar esse assunto com delicadeza e com amor, né? Do mesmo jeito que a gente aborda do lado feminino, a gente vai abordar agora do lado masculino, né? E eu quero saber um pouco de vocês sobre isso, eu e a Ká. A gente tem bastante dúvidas sobre isso, para entender o mundo masculino nesse aspecto da dificuldade, da ansiedade, como nós sofremos. É que nós vimos muito em vários setores, em várias mídias, falar muito da ansiedade feminina, né, da situação... As mulheres falam mais, acabam falando mais, né? Os homens são mais fechados, e isso é uma dificuldade para os homens. Como é isso, Emerson? Bom, você que é psicólogo, né? Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, uma grande alegria, obrigado pelo convite. De falar de um tema tão importante, né? Principalmente para o nosso público masculino, né? Que, como você bem colocou, pouco fala sobre o assunto, né? Se tem uma grande diferença entre homens e mulheres quando o assunto é saúde mental, é a forma como os homens lidam com isso. As mulheres procuram mais ajuda psicológica. Procuram. Porque nós fomos ensinados, né? Nós como homens, né? Acho que tem um lugar de fala, né, para falar sobre isso, porque como homem, né? E desde muito cedo é visto como fraqueza você buscar ajuda, você buscar principalmente o apoio de outro homem, né? E a mulher já tem, por outro lado, uma sociedade que o ambiente em que ela cresce já estimula ela a compartilhar as dores dela com as amigas, de buscar ajuda quando precisa. Então a mulher tem um pouco mais de maturidade nesse assunto. Uma abertura, sim? Pela criação, é isso? Pela criação, a estrutura da sociedade incentiva a mulher a compartilhar mais as suas dores do que o homem. O homem, quando ele busca ajuda, por exemplo, quando o homem chega para mim na clínica, ele chega num estado muito mais grave do que a mulher. A mulher, quando ela percebe a dificuldade, ela já se propõe a tratar isso. Isso eu acho que o homem em saúde como um todo, né? Fazer um exame de sangue pro homem é o fim do mundo, né? Eles demoram mais para procurar, né, o médico em si, né? Sim, totalmente. E, assim, quem quer se cuidar com você, né? Vamos fazer logo o merchan. Para te encontrar, aonde? Tá. Hoje, a minha principal forma de divulgação é com o Instagram, tá? É o @psico.alberico. No próprio Instagram tem acesso ao meu WhatsApp, você pode marcar uma agenda, uma sessão pelo próprio WhatsApp. E eu tenho um site também que segue o mesmo
mesmo endereço, psico.alberico. Eu faço divulgação de vídeos, né, conteúdo sobre saúde mental. E você cuida de crianças, adultos, todas as idades ou só adultos? Não, eu atendo a partir dos 18 anos, né? Entendi. Adultos, idosos, eu faço atendimento. Para criança Você indica criança, assim, por exemplo, eu tenho um filho, aí eu quero ir lá, né, e você não atende criança, mas você tem pessoas para você indicar. Com certeza, ah, sim. bacana, Temos uma bacana, rede de gente. profissionais de confiança que eu faço um encaminhamento certinho e abordamos todos os públicos. Ótimo. Agora, Moisés, eu quero que você fale um pouquinho de você, Moisés, porque assim, o Moisés, gente, primeiro que ele é um parceiro meu, muito irmão, né? A gente participa do mesmo projeto social, o Emerson também, a gente trabalha em conjunto lá, conjunto com o Senseitel, no projeto de artes marciais, foi lá que a gente se conheceu. Lá ele também teve uma oportunidade, né, de me conhecer melhor, me chamou para fazer também, né, um podcast com ele, foi maravilhoso, sensacional, onde que eu não imaginava que ele era um advogado, que ele era um mentor. Ele tem um projeto que chama do empreendedor, do zero ao empreendedorismo. É muito bacana isso, e até a gente brinca, né, que eu fui no programa dele para ele estimular as pessoas a serem empreendedoras, não ter medo. Ele faz palestras, ele tem um trabalho voltado para isso, tem livros já publicados, muito bacana, ele vai falar sobre isso também. Mas a questão do Moisés é também essa motivação que ele proporciona para as pessoas. E ele também é uma pessoa de Deus, ele é cristão, eu acho muito interessante isso, porque aqui a gente, lógico, a gente não tem... Eu, por exemplo, eu falo que eu sou uma pessoa espiritualista, né? Eu não tenho uma religião fixa, definida, porque essa é minha forma de pensamento, mas eu tenho amigos de religiões convictos, como ele, como o Emerson também, e eu acho importante isso, sempre abordar essa informação de que todo mundo, juntos somos mais fortes, né? Eu acho que é sobre isso, e eu quero dar a palavra para ele falar um pouquinho também sobre essa questão da masculinidade, da questão da atividade física, do esporte, do trabalho dele com os homens também. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, viu? Estamos bem felizes. Emerson, prazer estar aqui com você também, viu? O que acontece? Nós masculinos, nós homens, né, a gente tem muito realmente essa questão, viu? Eu tô bem. Só que quando a gente fala que tá bem, nós não estamos bem. A gente fala, tamo top, mas a gente não tá top. Então a gente sofre muito com isso. Por quê? Foi bem como o Emerson falou. A gente tem essa questão de bloqueios. Ser forte. De ser forte. Porque a gente foi ensinado assim. E assim, quando chega a gente para conversar comigo, homens, principalmente homens, tá? Realmente, eles já chegam ruim. E aí a gente faz um trabalho interessante na questão de motivação. Porque a gente tem que identificar da onde veio isso. Porque muitas das vezes são crenças, são situações instaladas na cabeça, no cérebro das pessoas, e fala assim, eu não posso falar. Porque se eu falar, minha esposa vai pensar o que de mim? O que a minha esposa vai achar? Tem a ver com a questão da criação, Relacionamento. da crença limitante que colocam na nossa mente. Sem dúvida. Então, para vocês também é essa mesma visão. Imagine, você Ótimo. é o homem da casa, você é o provedor da casa. Imagine. Moisés, deixa eu te perguntar uma coisa. Os dois, na verdade. O Moisés e o Emerson. Os homens de hoje em dia, né? A gente teve um programa pautado sobre... veio só mulheres, e a gente falou assim dos homens de hoje em dia que não são mais cavalheiros, que não são mais provedores, que isso você está falando da preocupação do homem provedor, e por isso que se fecha, porque tem que resolver tudo e tal. Mas, assim, o que está acontecendo? Ainda existem os homens provedores para as mulheres. Não estou falando de questão financeira, tá, gente? Por favor. Né? Sempre, né? Eu sobre muito isso, mais além. né? Muito mais além. E o que está acontecendo com alguns dos homens que tá tipo largando tudo para as mulheres, sobrecarregando as mulheres, não sendo os homens, assim, sabe? Aquilo que a gente espera de um cuidado assim mútuo, né? A parte feminina, o masculino ali. O que está desandando com os homens atuais? O que acontece? Trazendo já a questão de lei, né? Uma das nossas especializações, a questão da advocacia. O que acontece? As mulheres, elas veio buscando a igualdade. Só que o homem veio buscando a desigualdade. Mulher veio buscando igualdade, homem desigualdade. O homem pensa o seguinte, já que ela está sustentando, está tudo certo. Vamos inverter o papel? Eu fico e você sai. Então, muitas das vezes, o que está acontecendo no dia a dia é isso. E aí ele esquece
Ele esquece qual é o papel dele nessa nação. E aí entra uma confusão na mente desse homem. Total. Por isso que nós temos mulher com espírito masculino e homem com espírito feminino. No sentido seguinte, eu que mando. Viu, deixa eu te falar, eu sou homem. Eu aprendi que o princípio é homem, mulher, igualdade, tá tudo certo. Deus acima de todos. E Deus acima de todos. E a mulher é por quê? Porque da igualdade dentro do jurídico, trazendo essa questão, ela entende que ela vai acabar mandando. Só que não é assim que funciona. Nós temos dores, nós sentimos, assim como vocês também. Então eu acredito que o homem hoje, ele vem buscando a desigualdade e falando, a mulher vem cada vez mais top. É que agora, assim, é uma dificuldade de relacionamentos, por exemplo, eu que, né, a gente falou num programa passado sobre tentar novos relacionamentos. Eu sou divorciada. Eu não tenho namorado, não tenho ninguém, justamente porque os homens estão assim, você mora só, posso ir para sua casa? Não convidam mais, pedem assim, você paga meu Uber, assim, na lata, e tipo, peraí, eu tenho minha vida. Isso assim, para uma mulher, desculpa a palavra, é broxante. Sim. Escutar de um homem uma coisa dessas, assim. E não é nem teu parceiro ainda. Na verdade, cara, sabe? princípios, né? O que está acontecendo? Eu jamais vou aceitar uma coisa dessa na minha vida. Tá? Sou eu que estou falando. Eu, Carla. Vocês, mulheres, fazem o que quiser da vida. Cada um faz o que quer. Eu tenho esse princípio. Eu fui criada dessa forma e o homem é o provedor em vários sentidos e a mulher é a ajudadora. Mas eu acho que está criando-se tanta confusão mental, emocional, essa nova geração. Eu faço terapia, tá? Eu faço terapia e eu tento entender, mas eu não entendo, não. É difícil, né? Psicólogo. São muitas variáveis para levar em consideração, né? O que eu vejo acontecendo muito hoje, que eu acho que vai de encontro nisso que você falou, é porque existe não um movimento, mas uma característica muito forte dessa geração, e quando eu digo dessa geração, né, já é de algumas gerações, que é a baixa tolerância à frustração. Então, assim, não sei se pela forma como foram criados, pela forma como os pais, talvez, como uma forma de protegê-los, não desenvolvem uma resistência a ouvir um não, a tentar fazer uma coisa e não conseguir. Então, o que acontece é que quando esses homens, né, se veem diante de uma situação onde eles precisam ter uma performance, uma boa performance, o medo da frustração faz com que eles evitem aquilo. Então eles vão se afastando, vão se isolando e se expõem cada vez menos. E por não se expor, não desenvolvem habilidades, não conseguem construir a sua vida, né? Construir um patrimônio, não só financeiro, mas emocional, psicológico. E aí, quando vai, né, se relacionar com uma outra pessoa que tem essa capacidade, não consegue. Colocando um adendo junto com isso. Por isso que hoje em dia as pessoas, principalmente os homens, estão demorando mais para sair de dentro da casa. Sair de casa, é isso que eu ia falar. Mãe, nossa, é uma coisa assim. Eu vejo muito eu casei com também. 22 anos, meu ex-marido tinha na época 23, ele já trabalhava, sei lá, desde os 15. E hoje eu vejo alguns homens conhecidos, colegas, que têm mais de 30 e falam, não, mas eu sou tão novo, eu fico... Tipo, como assim novo? Assim, claro, somos jovens, né? Aí tá na casa dos 30, eu tô na casa dos 30 ainda. Aí o cara chega pra mim e fala assim, mas eu sou tão novinho pra você. Cara, você tá na minha faixa etária, que é isso? Né? Eu casei com 22 e na época eu acho que eu já era adulta. Né? Não, mas até essa questão dele falou dos nãos. Dentro da casa do pai e da mãe, você não cria a responsabilidade de se sustentar, de se manter. Então, assim, você acaba não criando essa responsabilidade para com o outro também. Então, eu noto muito isso, né? Mas não é fácil. Eu falo que não é fácil também para o homem viver no mundo de hoje, né? Como Moisés falou, juridicamente, com esse empoderamento nosso, eu sei que a gente assusta também, porque a gente quer ser mandona, a gente quer também... Às vezes quer colocar os nossos direitos acima também, ou às vezes os nossos quereres acima dos quereres dos outros. Eu estou falando isso porque, falando sobre essa visão masculina, eu estou num relacionamento onde o meu parceiro ele me cobra isso. Ele fala, Dani, deixa ser o homem da situação. Eu quero ser o homem. Por favor, quando eu falar uma coisa, também respeite o que eu quero, porque eu respeito o que você quer. Mas ele se impõe assim, e eu acho aquilo... Na minha visão, assim, a princípio, eu falo, caramba, peraí. Mas, ao mesmo tempo, é isso que eu sempre sonhei, na verdade. É o que eu sonhei. Ser cuidada, né? É o que eu sonhei para a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, por criação, né? Mamãe, peito de ferro, vovó, peito de ferro, família, peito de ferro, me fez uma mulher ser peito de ferro. Entendeu? Por mais que sofri
com o meu antigo relacionamento, mas eu chamava no meu peito, vamos embora que eu vou fazer tudo, fica aí, entendeu? Se entrasse num tiroteio, com certeza eu jogaria todo mundo para trás e eu ia lá no meu peito. E é errado isso, mas foi com excesso. E eu digo, eu quero que meus filhos homens cresçam mais masculinos. Quando eu digo masculinos, é na fisiologia masculina, na visão masculina, na visão de proteção ao ser inferior, porque somos inferiores fisicamente. A mulher é fisicamente frágil. Sim. Não é fraca, é o contrário, é frágil. Eu acho somos que é mais isso, sentimentais sim. também. E eu né? gostaria, porque, por exemplo, o Moisés e o Emerson são casados. O Moisés tem um filho, né, Moisés? Uma filha de 7 anos. E você ainda não tem filhos, né? E eu vejo... Mas eu vejo os dois sempre com as mulheres muito parceiros, muito ali cuidadores delas, né? E eu quero saber disso de vocês. Como é que é o tratamento de vocês dentro da casa de vocês? Vocês tentam aplicar isso? Ou é um pouco difícil? Ou as mulheres de vocês também tentam se posicionar? Vocês falam, peraí, vamos cada um seguir o seu caminho. Quero entender isso de vocês. Dani, é bem um processo de desconstrução, tá? É bem igual você falou mesmo. É como que vê na criação. E muitas das vezes, algumas mulheres, por exemplo, a minha esposa, ela veio de uma criação com um pai um pouco mais complicado nesse sentido. Então, não tinha um pai, mas o meu sogro não era tão presente. Então, a minha sogra era mais ativa do que o meu sogro. Então, ela vê um pouco sobre isso. Quando ela vê um pouco sobre isso, ela tenta só reproduzir. E aí você tem que trabalhar num processo de desconstrução. Amor, vai com calma, vai dar tudo certo, respira. Ó, presta atenção, conversa comigo antes de você tomar qualquer decisão. Vamos junto nessa jornada. A minha diferença para a sua, sabe qual que é? Nenhuma. A única diferença é que eu sou o homem e você é a mulher. Conversa comigo, vamos ter a última decisão juntos, porque eu acredito que fica mais fácil o relacionamento. Só que esse processo de desconstrução é difícil. Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, né, para as pessoas até do meu convívio pessoal, e que eu falo com certa propriedade porque eu vivo, é a questão do diálogo, né? Então, as pessoas e assumindo, né, mesmo como homem, é muito difícil para o homem se abrir numa relação, mostrar vulnerabilidade, o que está sentindo. E no início do meu, né, você perguntou até da nossa relação, do meu casamento, o início ele é marcado assim por ajustes, né? Então, eu tenho o meu estilo de vida, que eu recebi a minha criação, ela tem o estilo de vida dela, né, que recebeu dos pais dela. Quando unem, são duas histórias diferentes, de duas famílias diferentes, né, e natural que haja um certo... Você tem quantos anos, Emerson? Eu tenho 31. 31. Você casou com quantos anos? Eu casei com 27. Casou já com uma idade boa, né, mas ainda jovem. E você, Moisés? Tenho 39. Não, mas você casou com? A idade sua? Casei com alguns aninhos atrás aí. Faz 10 anos que eu tô com 10 anos? Com a Mas, Priscila. mas os dois eram cristãos? Sim. Os dois? Sim. Isso ajudou? Bastante. Muito? Bastante. Tá. Porque através da fé você busca a referência, né? Eu vou falar, né, de uma questão pessoal minha. Eu sou cristã, né? Meu ex-marido era, não sei se ainda é, ok, mas assim, éramos, até batizamos juntos nas águas, né? E quando ele estava se preparando para se divorciar de mim, eu não sabia, tá? Eu só vim saber depois. Advogado depois me dá umas dicas aqui. Que foi assim, estava tudo muito normal, o dia a dia da gente era normal, eu, né, cuidava das crianças, eu tinha largado carreira, cuidava da casa das crianças. E ele ia trabalhar. Ele voltava, jantava, vida normal, ia para a igreja, domingo, normal, passeava, ok. E um belo dia ele voltou do trabalho, foi para o banheiro, me deu um presente que eu tinha pedido, tudo mais. Depois ele foi para a varanda e sentou no sofá. Você está acontecendo alguma coisa? Aí ele, Carla, eu quero me separar de você. Do nada, assim, sabe? Tipo, antes não houve uma conversa assim, olha, tô, sei lá, chateado com isso, ou, sei lá, me interessei por outra pessoa, quero me separar. Não houve, foi pá, pum. Acordou de manhã, deu beijinho, tomou café, voltou do trabalho e pediu a separação. Para mim, psicologicamente, foi uma coisa assim, eu entrei em pânico. Eu não entendi aquilo. A gente nunca brigou. A gente nunca teve um problema, de verdade. Nada. Era tudo muito lindo até para ser verdade. Mas aí onde entra essa questão, né? Dele guardar, dele ter aguardando. É isso, é onde eu quero chegar. Será que ele guardou? Porque se nunca teve uma fala assim, e tal coisa sua me incomoda, ou sei lá, não sei. Até hoje eu não sei qual foi o motivo, é sério. Até hoje? Até hoje eu não sei. Separou.
Não, quero o bem dele, é o pai dos meus filhos. Mas foi assim, isso já tem anos e tudo, mas eu nunca entendi. E eu até sugeri, quando eu falei assim, éramos cristãos, eu sou cristã ainda, não, vamos falar com o pastor, né, com o líder da igreja. Peraí, não é assim, a gente não é namorado, a gente é uma família, a gente tem filhos. Aí ele, não, você tem razão. Aí no outro dia ele disse, não quero falar com nenhum irmão da igreja, não, eu quero separação, sim. E pronto, e separamos, e foi assim. E aí foi onde eu apliquei bastante terapia na minha vida. Porque eu sempre tentava entender, o erro estava em mim, eu nunca entendi. Sério. Aí aonde eu quero chegar com a minha história, assim, resumida. Acontece muito isso no teu consultório? Essa história específica. Assim, do nada, separações de pessoas que chegam, nunca teve briga, separou, sabe? É que é difícil a gente dizer que é do nada, né? Pode ser que você, pra você pra mim foi, tava tudo bem. Né? Mas com certeza pra ele foi ao longo do tempo, foi um processo. E quando você se faz fala? E quando você faz essa pergunta, né, que quando que você não tem né? uma resposta, você fala, o que foi que eu fiz? Eu falava no terapeuta, mas o que eu fiz? Ele falava, não, você não tem que se culpar de nada, nem procurar saber o que a pessoa está pensando e tudo mais. Eu não estou abrindo aqui a minha história por ser a minha história, né? Não vou, porque é melhor falar de mim do que dos outros. Mas podem ter histórias parecidas por aí também, né? E você como advogado, aí sim, acontecem histórias assim? Muito. Isso muito, eu imaginei. Muito. As mulheres chegam, tipo, não, separou do nada. Do nada. Só que tem o inverso, tá? O homem também chegava e falou, vou separar do nada. Do nada. Aí a mulher me procura, a cliente me procura, eu falei, mas o que aconteceu? Ela, não sei. Mas aí que tá. A questão é que o homem não fala. O homem não fala. Então, isso... Essa é a questão. Essa dificuldade... Sabe o que passa na cabeça do homem? Eu vou falar pra vocês, meninas, o que passa na cabeça do homem. Gente. Como assim ela não identificou o que aconteceu? Sério? Como assim ela não percebeu? Ela não percebeu do jeito que eu tô? O homem, ele pensa assim, fala, como assim? Você não entende? Como assim? Você não viu que eu tô... Tava. Diferente, né? Tô diferente. Na cabeça dele tá assim. Na cabeça dele tá um filme. Falando assim, ó. Você não tá vendo o filme passar? O homem, ele gosta de ser interpretado sozinho. Ele é um ser diferente. É um ser diferente. Ele é um ser diferente, entendeu? E muitas das vezes esse ser diferente é o que complica nossas vidas. Porque aí depois já é tarde. Aí quando a gente realmente... chega e toma uma decisão dessa, eu quero me separar, aí a gente fala, beleza, muito tempo eu passei ruim, você não percebeu, então tá tudo certo. E nunca falou, né? Tipo assim, ó, isso... Tem que falar. Porque, então vamos corrigir, né? Mas foi papo. Eu costumo dizer que a gente tem que ajustar a expectativa. Vamos ajustar a expectativa, meu amor? Ó, tá acontecendo isso, mas agora tá ficando mais fácil da gente falar. Só que antes, imagine, você chega pra sua esposa e fala assim, ó... Eu tava com uma criança de 5 imagine. E um bebê quando a gente separou. Foi bem difícil. Não, imagine, ele chega e fala, ô Emerson, acabou. Sabe o que acontece? Acontece às vezes de chegar paciente homem pra fazer terapia comigo, mas porque é a esposa que mandou. Então fala assim, você precisa fazer... Eu pedi uma época pra ele pro psiquiatra, mas foi em outra situação. A gente tava com 2 anos de casado. Não, e até interessante, pelo menos ele vai, né? Que tem uns que falam, eu não preciso disso. Não, e aí ele quando ele um vai, assim, mandado, né, por alguém, é complicado de trabalhar porque ele não quer estar lá na sessão. Imagina ele chegando lá, por que você tá aqui? Porque minha mulher mandou. Minha mulher mandou. Porque minha mulher mandou, eu vim pra não ter briga mais em casa. E aí, pensa, eu tenho que ficar lá 50 minutos, né, desenvolvendo... O cara que não quer conversar. Ele não quer conversar, então eu respondo, e aí, me conta, não, tá tudo bem. Mas se tá tudo bem, por que você tá aqui? E aí é difícil desenvolver. A gente tem, né, meios para conseguir tirar, mas é onde a gente sua para conseguir desenvolver o trabalho. Mas você vê, isso é muito interessante, que lá no escritório, quando chega um caso desse, eu falo assim, eu faço algumas sessões e falo assim, ó, tá, me explica o que aconteceu. De homem para homem, vamos conversar de verdade, o que tá acontecendo? E aí eles se abrem. Eles falam, é isso. Cara, mas às vezes não é só ajustar. Aí você chama a esposa também. Os homens se sentem mais à vontade, digamos assim, com um nicho do advogado do que Mas sabe por quê, né? Por causa que eu acredito que pode ser porque eles ficam com medo do psicólogo contar para a mulher qual foi a conversa. Mas existe uma ética. Existe uma ética. Tanto que eu tentei stalkear o psiquiatra dele na época, advogado e não consegui. Eu fui lá no psiquiatra, mas o que ele tem? Porque ele não quer falar para mim e tal. Ele tá tomando tal remédio, não sei o quê. Eu não vou falar qual é o problema, mas enfim. Aí ele falou assim, ó, ele foi lá, pá.
Ele disse, Carlos, não posso falar o que é, mas tenha paciência. Isso, 2 anos de casado. E foram mais 5 anos de casados, né? Depois desse período. E se ele estava passando por um problema, naquele período, eu não percebi. Estava com 2 crianças muito pequenas, estava muito cansada também. E aí, né? a gente acabou de falar, com o advogado ele vai abrir, porque já chegou na última instância, não tem o que Não, fazer. Então, eu tipo, vou na pegar, mesma semana já entrou, a advogada dele na época entrou em contato comigo. Já tinha todo o papel do divórcio. Mas é muito legal isso, porque mesmo eles entrando em contato, a gente conversa, e depois eu converso com a esposa, tá? Eu converso com a esposa, mas eu não conto o que aconteceu. Eu pergunto o que está acontecendo. E ela, não sei. Dá um acolhimento para a mulher, é eu vou isso? te falar, muitas das vezes acabou, viu? O casamento restaurou. Muitas das vezes o casamento restaurou. Porque é só ajuste. É só a conversa, ajuste. eu acho. Que às vezes Aí você fala, cara, vai lá, conversa com ela. Em alguns casos é conversa. Conversa com ela. Oh, conversa com ele. Engraçado, aí? porque às vezes comigo acontece o contrário. Às vezes tá tudo bem no relacionamento e vai pra terapia e descobre Piora. que... Uau. Não é que piora, né? peraí. Mas a pessoa... Pera que eu lembrei de uma coisa. Sabe o que aconteceu comigo isso? Eu cheguei porque eu tava, né, quando eu tava no meu relacionamento, né, eu tava tentando ajuda de todo tipo, religião, blá, 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 blá. Aí fui pra terapia de casal. Falei, não, encontrei um psicólogo que vai ajudar a gente. Aí tá, eu falei, vamos, ele vamos. Cheguei lá, conversamos com o psicólogo, tudo bonitinho. Aí saí, aí depois começa as terapias sozinho, não é em casal. Aí cheguei lá, aí meu psicólogo olhou para mim assim, ô Dani, você está preparada para no final eu disser para você que o seu casamento acabou? Aí eu fiz assim para ele, não, né? Eu estou aqui para resgatar meu casamento. Reajustar, como é que você né? vai falar para mim que meu casamento acabou? Ele, porque a gente tem que ter essa noção, você tem que ter essa noção. Porque não adianta, tem coisas que não adianta. Né? Não adianta o psicólogo, não adianta religião, porque tem coisas que não acabaram mesmo, não tem mais o que... não anda mais assim, anda paralelo, cada um para o seu caminho. Então, é isso que você acabou de falar, é muito interessante isso. Você viu qual a diferença? No seu resgate, que o seu já é o extremo, que é o fight, né? Acabou, é aqui, vamos dividir, vai ser a guerra. E aqui, que seria para consertar, ele acabou de dizer, peraí, pode ser que acabou mesmo. É porque, assim, existem diferentes tipos de terapia com diferentes objetivos, né? Quando o casal vem para uma terapia de casal com a intenção de reestruturar o casamento, de acertar... Porque eles se amam, né? É nesse sentido que a gente vai. Então, aí sim, né? A probabilidade de eles se manterem juntos é muito maior. Agora, quando há uma terapia individual, então a pessoa assim, olha, eu quero me entender melhor, porque isso está refletindo no meu casamento. Aí pode ser que a conclusão seja que, de fato, o relacionamento não esteja fazendo bem para essa pessoa e ela abra os olhos para isso. Entendi. E quem quiser te procurar, Moisés, como advogado, como faz? Nós temos nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, tá? Moisés com 2O, _ Souza. Moisés com 2O, _ Souza. Procure orientações de tudo, né? Vamos pra cima. Pra cima. Não quero me separar, me procura também. Ó, que legal. Adorei isso aí. Gente, eu sou a favor da união mesmo. Sim, como a Dani, eu respeito isso também. Tem coisas que acabam e acabou. Mas enquanto puder lutar, eu sou a favor da família, sim, da união, eu sou a favor e não vou mudar. Mas se é para acabar, ninguém vai botar uma arma na cabeça, continua casado comigo, não dá, né? Vai amarrar a pessoa lá, não dá. A pessoa não quer mais, segue a vida. Mas eu ainda sou bem a favor da família, né? Mas se acabou, mas que acabe em paz também, né? Porque a gente vê tanta violência por aí e não é o caminho. O caminho nunca é violência, né? Mas eu acho que o nosso programa está acabando. Ai, foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Meninos, recadinhos, vocês querem mandar? Fala, Moisés, fala do seu livro, fala da plataforma que tá na Amazon, você tem o Estudante. Fala um pouquinho, é bom isso. A gente tem nossos livros, tá? O Estudante, nós temos um negócio também, se você quiser, relacionado a um livro específico, de A a Z. Então, por exemplo, o que é valuation, o que é B2B, essa questão toda. E nós temos o nosso último lançamento, que é Além dos Limites, o nosso livro que foi lançado. Nós temos a nossa questão de mentoria. Dentro da nossa mentoria, a gente trata muito sobre questão de mente, ressignificação. Então, é o sentido, cara, por que isso está acontecendo com você? Vamos entender isso lá atrás? E muitas das vezes é só uma questão de alinhar a expectativa mesmo. Alinhou e deu tudo certo, vida que segue. Então, hoje nós trabalhamos nessa questão.
Lá no nosso Instagram tem nossos links, nosso site. Pode entrar no direct e falar com você. Pode mandar o WhatsApp também, 11 996860720. Repete. 11 996860720. Maravilha. Recadinhos. Na minha rede social, psico.alberico, lá vai ter o link na própria bio, você entra no link da bio, vai ter todas as redes sociais, YouTube, TikTok, o próprio site. E pode entrar no direct, à falar vontade, diretamente com você. Com certeza. Sabe o que mais me chamou a atenção no dele? Foi ter ele fala muito sobre ansiedade, ele tem alguns vídeos, e tinha o bonequinho da ansiedade lá eu achei aquilo... Aí eu falei, é isso. Esse é o cara que eu quero lá para conversar com a gente. A gente tem que usar a estratégia. Isso. A gente tem que se cuidar, né, gente? Homens, mulheres, crianças, adolescentes, tem que cuidar. Tem que se cuidar. Saúde mental é tudo. É o ser humano, né? O ser humano tem que se cuidar. Tem, sempre. Gente, obrigada, meninos. Foi Obrigada, maravilhoso. Marisa. Passou rápido o programa. Tem que repetir, né? Vocês têm que voltar aqui. Opa, com o maior prazer. Obrigada, gente. Obrigado, meninos. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até Beijo. a próxima semana. Beijo.